Olá amigos do Artfluid. Hoje, tutorial número 4, preparações das tintas para a técnica do Dutch Pour. A preparações das tintas conta muito. Ela não deve ser grossa, como se vamos fazer um swipe ou então um bloom, como vocês estiveram a ver nos meus tutoriais. Tem que ser mais líquida, mas da maneira não tem que ser líquida demais. Vamos lá então fazer as nossas preparações. Vamos começar com a base, chamada também travesseira. O rácio, as quantidades são fáceis. Vai ser uma de acrílica, uma de floetrol e uma 0,8 e até uma de água. Vai ser a água de 0,5 até 1 máximo. Para a minha travesseira, como eu vou fazer uma tela de 40 sobre 80, a minha travesseira tem que estar ao mínimo de 700 ml. Então, vou pôr 300 de floetrol. 300 de floetrol. Agora, 300 de tinta. Lá temos, estou num total de 600 ml. Agora é misturar o floetrol e a tinta. Agora que a tinta e o floetrol está bem misturada, vamos pôr a água. Então, como eu disse, 300 de floetrol, 300 de tinta, vou pôr 250 ml de água e ajustar pouco a pouco ao final. Pôr a água não é tudo de uma vez, é pouco a pouco. A nossa base está pronta. Como é que eu sei que ela está pronta? Eu faço o que ele tenho um fio de tinta que desce, fica inteiro, não é pingas, e quando ela chega dentro, estão a ver? Ela desaparece a quase, só fica um segundo. As marcas só ficam um segundo e desaparecem logo. Isto mostra que ela está boa, não está líquida demais, mas não está grossa.
Isto conta muito porque para a técnica do Dutch Pour, as tintas têm que escorregar muito bem. Como eu vou soprar, vou passar o ar por cima para espalhar as tintas e para dar os motivos. Ela tem que escorregar muito bem. Pronto para a nossa travesseira, a nossa base. As tintas que escolhi, posso fazer este Dutch Pour logo. Vou na mesma proporções que a minha base. Então, vou pôr 60 de tinta, 60 de fluetrol e 50 de água. Para ter a mesma fluidade que a minha base. Bem misturar as duas. Então a minha primeira cor está pronta. Não pus 50, parei a 45. É sempre melhor de pôr menos que o rácio que eu estou a dar e que eu digo, ver como é que ela está. Como estão a ver agora, onde eu faço redondozinhos assim, ela desaparece em 1 segundo. Para mim está boa, com 45 gramas. Então, o que é que eu preparei? 60 de acrílica, 60 de fluetrol, 45 de água. E está boa. Ao final da preparação das tintas, vamos fazer, como eu já mostrei no tutorial número 2 e número 3, o teste de fluidade no papel, com as pinguinhas, para saber se elas vão todas à mesma velocidade. Agora que as nossas tintas e a nossa base estão prontas, vamos passar ao teste de fluidez, de maneira a ver que as tintas, que seja a base ou as tintas, têm de ser da mesma maneira para o Dutch Pour. Conta muito. Então, para isto, tenho o meu cartãozinho aqui, onde eu vou pôr uma pinga de cada, como eu já fiz aqui no meu último tutorial preparação das tintas para o swipe. Fiz este teste. E agora é a mesma coisa, mas para a técnica do Dutch Pour. Como eu digo sempre, as pingas devem ser todas iguais. Agora que as pingas estão todas iguais, mais ou menos, vamos lá fazer o nosso teste. Então, vamos lá. Op. As tintas descem. O que é que eu vejo? O branco, o azul mais escuro vão à mesma velocidade. O cor-de-rosa mais ou menos a mesma, mas estou a ver que o azul falta um bocadinho de água. O cor-de-rosa e azul falta um bocadinho de água. Agora que eu sei isto, vou pôr um bocadinho mais de água no azul claro e uma pinga ou duas também dentro do cor-de-rosa. A fluidade para o Dutch Pour tem que ser mesmo idêntica. A fluidez, desculpa, não é fluidade. É o meu francês que está às vezes a sair da minha boca.
Amigos do Arte Fluida em Portugal, este tutorial de preparação das tintas para o Dutch Pour está agora acabado. Espero que as minhas explicações foram boas para vocês e que entendem o que eu explico. Por vezes é complicado para mim, certas palavras ainda não conheço como deve ser em português, mas eu faço o que eu posso para vos mostrar como é que vamos fazer as coisas o mais fácil que possível, para a gente toda perceber o que eu digo e as técnicas todas que eu tento de pôr no meu canal no YouTube. Então, se gostaram deste vídeo e dos meus outros vídeos, podem me deixar um likezinho no meu canal YouTube, podem subscrever também ao meu canal para seguir os vídeos todos que vão vir pouco a pouco. Vou pôr o máximo de vídeos, máximo de explicações e para a gente toda conseguir a fazer lindas coisas. Obrigado a todos e à próxima para um próximo vídeo.